sou Neuza Itioca. Nós temos um ministério itinerante de visitar igrejas em diferentes cidades e estados do Brasil. E também temos sido agraciados por Deus para estar em outras nações também. Algumas nações aqui na América Latina, outras nos Estados Unidos e também outras nações como Inglaterra, e estamos também indo para o Japão. Os seminários são de vários aspectos. Batalha Espiritual 1, Conquista da Cidade, Intercessão, Cura da Igreja. E também nós temos um curso intensivo para libertadores. Isto como ministério itinerante. E na nossa sede desenvolvemos um curso de treinamento, curso para libertadores de 4 meses e meio, também curso de conquista da cidade, curso de adoradores, ou guerreiros de adoração, ministério profético, também libertação na área financeira ou restauração financeira. São esses cursos que nós temos dado. Logo, no segundo semestre, estaremos dando também um curso sobre mapeamento espiritual, ou alguém chama de cartografia. E um peso muito grande que Deus tem colocado no meu coração é sobre o estado da noiva, a cura da igreja. Como é que eu entrei no ministério como este de olhar para a igreja local, ou para a igreja como corpo de Cristo? Quando estava trabalhando na CEPAL, o meu chefe pediu o seguinte: Neuza, você não pode fazer um estudo sobre como emendar a rede? Como emendar a rede? E eu comecei a pensar, o que é rede? O que poderia ser a rede? E eu entendi que a rede é a própria igreja, é o corpo de Cristo. Então comecei a montar um estudo sobre isto, porque eu havia estado em algumas das igrejas para quebrar as maldições da igreja local. Quebrar as maldições da igreja local? Existe um negócio desse? Pois é. Eu mesma me surpreendi como o Espírito Santo nos levou para fazer tal estudo. E eu até falei para o pastor, o senhor quer que eu quebre a maldição desta igreja? Ótimo. Olha, a reunião da tarde vai ser às 2h, não é verdade? Então por que a gente não reúne toda a liderança da igreja e 1h30 da tarde a gente se reúne, a gente ora, e 2h então nós vamos estar iniciando a outra reunião. Irmãos, que ingenuidade, não é? 1h30 até 2h, quer dizer, 13h30 até 14h. Nós sentamos naquele lugar, começamos a conversar sobre a história da igreja, a origem da igreja, os pecados da igreja, e o Espírito Santo de Deus começou a mover de tal forma que o pessoal, a liderança, os pastores, havia 4 ou 5 pastores ali, então a liderança e os pastores começaram a confessar os pecados mutuamente. Uma líder disse: ai, pastor, eu preciso pedir perdão ao Senhor por causa disto. Outro: pastor, eu preciso pedir perdão por causa disso. O pastor pedindo perdão, mas por causa disso. Então, irmãos, eu sei que o tempo foi correndo. Eu sentei num canto, eu e mais um membro da nossa equipe, sentamos num canto, nós só chorávamos vendo aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. Eu não era mais a dirigente da reunião, eu não estava conduzindo coisa nenhuma, era o próprio Espírito Santo mostrando os pecados corporativos, os pecados individuais da igreja, e eles estavam pedindo perdão. O resultado daquela reunião foi tão extraordinária que a igreja pulou em número, em tamanho, algo extraordinário. Mas veja só, você lembra que nós começamos a reunião 1h30? 1h30, não é?
e a reunião da quebra de maldição da igreja, 1h30, e nós deveríamos voltar às 14 horas, porque há uma multidão lá fora esperando. Eles, coitados, esperaram até 16 horas. Que paciência. E quando voltamos para falar às 16 horas, o céu da igreja estava tão limpo, tão limpo, tão limpo, que quando eu comecei a falar, eu falei sobre a consagração total. Eu falei sobre a morte do eu. Eu falei sobre a morte da carne. E eu falei do caminho difícil, dor. Temos dor quando nós vamos morrer, quando o nosso ego tem que ser crucificado, quando o nosso eu vai ter que ser crucificado, quando a nossa carne, o nosso egoísmo, tudo aquilo que é centralizado em nós vai para a cruz, é uma dor tremenda. Mas então eu disse, agora eu gostaria de saber quem está disposto, apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento, a procurar este caminho da verdadeira consagração e santificação. Quando eu perguntei, todos vieram para frente. Eu falei assim, não, o pessoal não entendeu. Então, gente, vocês entenderam? Por favor, expliquei de novo. A seriedade daquilo que eu estava pedindo. Mas todos vieram à frente. E no final eu disse, pastor, agora o senhor, agora então o senhor faz a oração, porque é o Espírito Santo operando aqui. E o pastor então fez a sua oração de consagração. Aquilo se transformou num verdadeiro altar, de todos se ajoelharem, confessar os seus pecados e dizerem a Deus, Deus, eu estou disposto a morrer mesmo para a minha carne, para o meu eu. Então, aquilo foi uma grande surpresa para mim. A partir daí, eu comecei a prestar bastante atenção, porque realmente haveria a possibilidade da cura de uma igreja. Isto é, fazendo determinadas coisas, a igreja local poderia ter saúde, né? Voltar a ter saúde. A igreja enferma poderia ser curada. Pois é. E nessa busca e nessa ministração, eu comecei a ouvir várias histórias. Uma das histórias era a história de um amigo meu, de um pastor que dizia assim, eu sofro tanto nesse ministério, porque eu já estou há algum tempo ministrando nessa igreja, mas há muita fofoca, há muita traição. Esse pessoal me trai por trás. Eles me apunhalam por trás, não é? E até a minha esposa teve problemas de um aborto espontâneo, porque há muito sofrimento ali. E Deus já havia me falado que os meus pés iam sangrar, quer dizer, isso é uma figura, não é? De que haveria sofrimento no ministério. Que interessante, não é? Então, eu fui ouvindo a história dele, e tentando aprender alguma coisa, e ele contou o seguinte, que nesse processo todo, um dia chegou na igreja dele um rapaz, que disse assim, você sabe que existe um principado nesta igreja? Como é que é? Principado? Uma igreja evangélica? Um principado? E o rapaz começou a pedir perdão pelos pecados da igreja. Quando o meu amigo pastor começou a ver esse homem se ajoelhar e orar, ele disse assim, quem devia estar fazendo isso sou eu. E ele começou a orar pedindo perdão. E ele começou a pedir perdão pelos pecados da igreja, enumerando, se arrependendo, como pastor, pelos pecados daquela igreja. Que coisa incrível! O que aconteceu? Quando ele começou a pedir perdão pelos pecados, o Espírito Santo disse assim, você quer dar uma olhada nas atas? Atas nem todas as igrejas têm, mas aquela igreja tinha. Então ele foi examinar as atas. E ele verificou, descobriu que no espaço de 20 anos, houve 6 pastores diferentes. Quer dizer, houve mudança 6 vezes. Então o que acontece? Ele então começou a analisar, mas por que houve tantos pastores? Há pastores que ficam 20 anos, 30 anos, 50 anos, e por que há essa mudança nessa igreja aqui?
Quando ele verificou, o primeiro pastor 20 anos atrás, o primeiro pastor que saiu, havia caído no adultério. E a congregação ficou muito brava, mandou embora. Mas não foi só isso. Daí a pouco veio outro pastor. E o segundo pastor também caiu. No mesmo pecado. E a congregação deve ter dito, de novo? Muito bravo. A congregação, irada, mandou embora. Terceiro pastor, aconteceu a mesma coisa. Quarto, quinto, sexto. Ele era o sétimo. Ele logo entendeu que o principado que estava naquela igreja era um principado de prostituição. Agora, ele entendeu por que é que ele, quando subia no púlpito, esse meu amigo pastor, subia no púlpito, sentia cheiro daquele perfume barato de prostitutas. O que é isso? O que é isso? Não é? E quando ele ia pregar, ele sentia uma mão feminina acariciando. Ele falava, sai, orava e via que não havia nada. Mas vocês estão entendendo? Sabe como é que a gente diagnostica uma situação como esta? Quando o primeiro pastor caiu, é verdade, a congregação ficou brava, mas mandou embora o pastor, mas não resolveu o problema. Ninguém pediu perdão pelos pecados daquele líder. E quando um líder de igreja peca, toda igreja é contaminada. Então, alguém tinha que se colocar no lugar daquele pastor e a igreja, os oficiais deviam ter pedido perdão, identificado o espírito que entrou através dele e mandado embora. Isso não aconteceu. Então, quando o segundo caiu, aquele mesmo espírito se fortaleceu. Eu tenho certeza que quando veio o terceiro pastor, havia mais facilidade, porque agora ela está mais fortalecida, o espírito de prostituição está mais fortalecida. Então, agora, ele se fortalece e o ataque é mais violento. E o pastor mais propenso. Assim, cada época, esse espírito foi se fortalecendo. Chegando finalmente, agora com o meu amigo. Só que o meu amigo entendeu a dinâmica do mundo espiritual. Então o que ele fez? Dirigido pelo Espírito Santo, ele se ajoelhou, ele se colocou no lugar daqueles 6 anteriores, se arrependeu, pediu perdão, amarrou e ele mandou embora. Agora, aquele problema, né, naquele momento, foi resolvido. Você está entendendo? Então, é dessa forma que nós podemos resolver alguns problemas das igrejas. Agora, é interessante que Jesus coloca várias histórias em Apocalipse sobre a igreja, né? E eu gostaria de ler. Apocalipse capítulo 3. Eu gostaria de ler a história de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja típica. Eu sempre ouvi falar de que é uma igreja de século 20. E por que não dizer agora a história da igreja de século 21? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja
diligente. Na outra tradução, se pois zeloso, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa história é uma história muito conhecida. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar muitas e muitas vezes. Laodiceia ficava na confluência, na nossa linguagem, na encruzilhada de várias grandes estradas daquela região. E era uma cidade muito, muito rica. Era uma cidade de uma grande influência. Era um grande centro comercial. E uma das fontes da sua riqueza era exatamente o comércio. Havia muitos bancos, depósitos de moedas, havia muita permuta de ouro, né? Ouro era então alguma coisa que eles vendiam muito, centro bancário. Isso era uma das fontes da riqueza da cidade de Laodiceia. Segunda fonte era a indústria de uma lã preta. A gente diz assim, ovelha negra, ovelha preta, né? E a gente pensa que é uma figura pejorativa, uma figura de linguagem, mas não é. Existe ovelha preta. E a sua lã é reluzente. Então, fizeram uma indústria naquela região, eles ganhavam muito dinheiro. A lã era exportada para todo quanto é lado. Segundo, então, a segunda fonte de riqueza. Terceira fonte de riqueza era colírio fabricado por eles. Era centro oftalmológico, a cidade de Laodiceia. Então, irmãos, veja só, 3 fontes. Ouro, a lã para vestir e o colírio. Agora, veja só que interessante o que Jesus diz para eles. É uma coisa muito interessante, você vai daqui a pouco saber. A cidade era tão rica que quando houve um terremoto, quando a cidade foi quase completamente destruída, o governo federal mandou dizer o seguinte: escuta, Laodiceia, vocês querem ajuda nosso, recurso federal para poder se levantar? Mas Laodiceia orgulhosamente disse: a nossa prefeitura tem abundante recurso, nós vamos reconstruir nós mesmos. Então você pode imaginar, para reconstruir toda uma cidade, o dinheiro que eles precisavam. Agora, interessante, para esta igreja localizada dentro dessa cidade, Jesus diz assim: olha, o teu problema, sabe o que é? É que você não é nem quente nem frio. Eu tenho um problema muito grande com você porque você é uma igreja fria, né? Quem dera se fosse igreja morna, quem dera se fosse fria ou quente, né? Quente ou fria, não, mas você é morna, nem quente nem frio. Este era o problema. Agora, qual é a razão então dessa mornidão? O que leva o pessoal a ser morno? Então, quando Jesus começa a diagnosticar esta situação, ele diagnostica o orgulho ligado à riqueza. Você sabe, quem tem riqueza, quem confia no mamon, quem é controlado por dinheiro, por riqueza, por mamon, não precisa de Deus, né? Então a igreja, de alguma forma, assimilou o espírito da cidade. E é por isso mesmo. Então, quando o Senhor vai dizer, vai diagnosticar o problema da igreja, ele diz assim: você diz que é uma igreja rica, mas é pobre, miserável, né? E aparentemente você cega. E você está nua. Veja só, 3 pontos: ouro, roupa, lã e colírio, né? E exatamente esses 3 pontos, os pontos de orgulho da cidade,
A igreja inserida nessa cidade sofre desses problemas. Miserável, cega e nua. Irmãos, essa é a realidade de muitas igrejas nossas hoje. Quando nós estamos inseridos dentro de uma capital como São Paulo, onde há um espírito de orgulho muito grande, que diz assim: nós somos o carro-chefe da nação. Nós somos a maior metrópole da América Latina. Nós temos tudo aqui. É o maior centro gastronômico da América Latina. Ou quando nós dizemos aqui, nós temos todos os tipos de raças e línguas aqui neste lugar. É o centro cultural da América Latina. Quando nós começamos a dizer esse tipo, nós temos um problema. E, irmãos, muitas igrejas dentro da cidade de São Paulo, não é? Aloja dentro de si igrejas evangélicas, aloja dentro de si esse orgulho. E também morte, porque há muita morte. Um dia nós estávamos numa igreja aqui em São Paulo e eu disse: pastor, foi diagnosticado o espírito de morte e de orgulho. E o pastor disse: é exatamente isso que eu sinto. E também nessa região havia um cemitério de índios. Você vê? Então, eu gostaria que vocês começassem a pensar no seguinte, que a igreja também assimila o espírito da cidade. É o que aconteceu com Laodiceia. Agora, então, o Senhor diz assim: agora eu quero que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. E ele diz assim: compre de mim colírio para que você veja. E também compre roupa branca de mim. Agora, o que quer dizer isso, hein? Irmãos, esta igreja é a única igreja que não recebeu elogio do Senhor. Todas as outras igrejas poderiam ter problemas. 7 igrejas de Apocalipse, todas receberam algum tipo de elogio, né? Todos receberam um puxão de orelha. Agora aqui só chibatada da parte do Senhor, não é? E eles dizem que essa é a nossa igreja. E é verdade. Irmãos, a riqueza traz muito orgulho, não é? A igreja brasileira hoje está rica. Rica de recursos. Televisão, rádio, não é? Internet. Até alguns pastores já tinham particular para poder ver toda a sua paróquia, toda a sua denominação, visitar toda a sua denominação. Irmãos, hoje há recursos, mais recursos, porque o Senhor tem abençoado. Mas a riqueza, os recursos nos trouxeram um grande problema, o problema do orgulho. Por isso mesmo, o Senhor diz que nós deveríamos nos humilhar. E um dos meios para humilhar é comprar ouro refinado. E Deus está dando a você ouro refinado. Você sabia disso? Sabe o que é ouro refinado? Ouro refinado são as provações. Como é que você consegue? Provações. E eu tenho visto irmãos e irmãs passando por vários problemas. E eles têm orado, têm feito campanha, têm jejuado, mas realmente o que tem acontecido é que, mais do que nunca, Deus quer fazer de você alguém muito, muito parecido com o Senhor Jesus. Por isso Ele está permitindo essas dificuldades, por isso que Ele está permitindo essas provações, para você realmente passar pelo fogo e você se tornar ouro daquele quilate que vai ser aprovado pelo Senhor. Agora, compre de mim roupa branca, para que você possa esconder a sua nudez, porque você está nua. Esconder a vergonha. O que quer dizer isso? Esconder a vergonha. Não é? Porque o pecado é a nossa vergonha. Então, o que tem que acontecer? Arrependimento. Profundo arrependimento. De tudo, do nosso orgulho, da nossa confiança própria. Achar que nós podemos fazer alguma coisa. Nós temos recursos, mas sei como nós vamos conquistar o Brasil. Está certo, vamos mesmo. Pela misericórdia do Senhor, porque Deus vai conquistar o Brasil apesar de nós. Mas não é por causa de nós. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, arrependimento profundo dos nossos pecados. Como igreja,
Nós temos ofendido o Senhor. E Deus quer curar a igreja como corpo de Cristo, a igreja local, Ele quer curar. Então, irmãos, nós vamos nos arrepender. E uma outra coisa que o Senhor quer é que realmente compremos do Senhor colírio para ver. Porque nós não temos, perdemos a capacidade de perceber a visão espiritual. Então nós estamos confundindo os valores mundanos com os valores espirituais, não é? Hoje o pessoal está atrás dos títulos, o pessoal está atrás da posição, o pessoal está atrás de dinheiro, de grandes igrejas, de número. Existe aquilo que se chama numerolatria, tá certo, irmãos? Eu tenho certeza que há pessoas cujas igrejas são grandes e muitos deles não idolatram porque têm um coração transformado. Mas há outros que idolatram e que estão idolatrando não só o número, mas também o dinheiro que vai poder entrar. Então, irmãos, qual é o convite do Senhor? Se pois zeloso e arrepende-te. Isso é o que o Senhor está dizendo. E Ele diz assim, olha, porque eu estou batendo a porta. Estou batendo a porta. Batendo a porta de quê? Do teu coração não é não. Da igreja. De alguma forma nós mandamos Jesus embora. Nós mandamos, com todo o nosso mundanismo hoje espiritualizado, botamos Jesus Cristo fora da igreja. E Ele está lá fora da porta pedindo. E por isso mesmo, irmãos, eu quero fazer hoje uma oração de arrependimento. Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti agora, pedindo perdão pelos pecados da igreja, pelo pecado da noiva de Cristo. Senhor, todos esses pecados que acabamos de comentar, não é pecado deles, mas é meu pecado também. Por isso eu me identifico, Senhor, com o Teu povo, para pedir perdão. Nós temos empurrado o Senhor, temos colocado o Senhor fora da igreja. Hoje, Senhor, é o homem, a mulher que está comandando a igreja, e muitas vezes Tu estás fora. Pedimos perdão por isto. Jesus Cristo de Nazaré, por favor, volte, tome o Teu lugar. Pedimos perdão pelo nosso orgulho, pedimos perdão pelo nosso controle, pedimos perdão pela nossa idolatria. Pedimos perdão, Senhor, porque nós temos confundido os métodos mundanos com os métodos espirituais. E, Senhor, o Teu Espírito Santo tem entristecido. E, como consequência, nós temos visto, Senhor, que muitos lugares têm se transformado em covil de ladrões. E também, Senhor, covil de perturbados. Pedimos perdão, Senhor. Oh, Jesus Cristo de Nazaré. Perdoa, lava a Tua igreja e começa, Senhor, de mim, um profundo arrependimento pela Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Voltaremos logo mais para dar continuidade ao estudo sobre cura da igreja.